Então vamos lá, gente. Boa noite novamente a todos e a todas. Essa é a quarta sessão, né, bate-papo do Cinema na Quarentena. O Cinema na Quarentena é uma atividade do Departamento de Educação, está na área de didática e foi proposto pela professora Eli, né, que é lá da área de didática. E a proposta da gente é esse bate-papo, né, um bate-papo inicial, falando um pouco, né, dessas interfaces comunicacionais, de produção de cultura, de compartilhamento de cultura, a arte cinematográfica, né, essa fotografia em movimento, como uma proposta de pensar um pouco as práticas pedagógicas nas quais nós estamos inseridos e inseridas. Então, o bate-papo de hoje é comigo, né? Vou tentar conversar um pouco fazer um link entre as minhas atividades enquanto professor do Departamento de Educação, trabalhando com formação de professores, usando o cinema, né, como essa interface de formação de professores também, e a professora Sandra da Mata, a professora Sandra é lá do Departamento de Educação também. E aí, Sandrinha, fala um pouquinho aí de você, o que te levou a escolher, porque foi um filme escolhido, né, pela professora, e aí eu gostaria também de registrar a presença de algumas colegas que já estão aqui com a gente, a professora Beta Couto, que é também na área de didática, a professora Cíntia Borges, a professora Lília Moreira estava aqui, a professora Lívia Coelho, que é lá a coordenadora do colegiado de pedagogia. Então, a gente tem vários colegas do nosso departamento, né, e da nossa área também de didática. E eu gostaria de ouvir um pouco, Sandra. Fala aí, Sandrinha. Gente, boa noite. É um prazer estar com vocês. Já vi que Cândida entrou, Cíntia. Boa noite, colegas. Boa noite, professores da rede básica. Boa noite, família, que eu sei que está vendo também. Está todo mundo bisbilhotando aí. Eu digo a vocês que é a primeira vez que eu estou numa live e vocês vão me perdoando aí as possíveis falhas que possam ocorrer, tá certo? Mas desde já eu agradeço muito por vocês estarem conosco. Sejam bem-vindos. Gostaria de saudar vocês com uma música que tem tudo a ver com o que a gente vai tratar, tá certo? Vamos prestar atenção só um trechinho da música, certo? Em São João, hein? Com uma musiquinha para lembrar, né? Esse ano São João vai ser em casa, cada um vai fazer o seu papel. Tá escutando no... Pela minha... O Y, a Epsilone, o LL, o LL, o JG, o BC nasceu na história engraçada, esquentando e me peguei, Vamos comemorar o São João já antecipado. Feliz São João a todos e todas. Já que a gente não pode ter uma festa todo mundo junto, é o São João em casa. A gente está promovendo isso nessa live. Bom, acho que já deu, né? Vai, Nuzi, segue. Sandrinha, gostei da escolha, né? E aí, mais uma vez, registrar a presença aqui do Marcelo. Marcelo está aqui, Marcelo Gomes, que é professor lá do Departamento de Educação. O Joelso também, que é do Departamento de Educação. A professora Cláudia Celeste, nossa vice-coordenadora, ou vice-diretora, desculpa, Claudinha. Sandra, me fala um pouco de você, por que é que você escolheu esse filme? Foi você que escolheu o filme, muito. Olha, eu quero dizer para vocês que eu ainda estou assentando um pouco a poeira, vou dizer a verdade. Porque as coisas estão acontecendo nos 45 minutos do segundo tempo, tá? Então, vocês já sabem tudo o que aconteceu e eu tive que passar por essa experiência. Não foi à toa que eu passei por essa experiência, tá certo? Bom, eu quero dizer que inicialmente eu pensei nesse filme porque eu achei o contexto tão pesado e eu gostaria de falar de uma coisa séria de um jeito leve, né? Então, inicialmente foi isso, mas nada é à toa.
o filme Narradores de Javé, quando a gente escolhe um filme, uma música, ele sempre tem a ver com a nossa subjetividade, tá? A gente não escolhe à toa. Então, esse filme também tem muito de mim, da minha história, né? Como nordestina, como baiana, como mulher, como negra, né? Então, tem tudo a ver. Então, por isso, foi a razão da escolha dele, e também pelos alunos de ninguém, que quem me conhece sabe que quando eu falo alunos de ninguém, não é que os outros professores sejam ninguém, mas como eu expliquei lá na dissertação de mestrado, é que eu estava tão despreparada para aquela realidade que eu senti que eles não me mereciam. Eu não entendia o trabalho a ser feito, qual era esse trabalho a ser feito. Então foi muito doloroso. E aí eu queria, nessa pandemia, eu queria trazer esse assunto, porque eu estou muito preocupada com eles. Foi esse o sentido maior, tá? Legal, Sandra, que bom, eu concordo contigo. Eu acho que as nossas escolhas, né, as nossas escolhas cinematográficas, musicais, poética, a nossa literatura tem muito a ver realmente com quem nós somos, de onde nós viemos, quais são as nossas raízes. O filme Narradores de Javé é um filme de 2003, dirigido por uma mulher, isso já deixou a gente feliz, né, na escolha dele, a Eline Café. Ele conta a história dos moradores de um vilarejo do Vale do Javé, né, que é o Tite, que a diretora do filme escolheu para falar desse drama que foi, né? O filme é um filme drama, é um segundo longa-metragem da Eliane Café, e ela traz o drama de um povo que vai viver a experiência da transposição de um rio, né? A criação de uma barragem e a transposição de um rio. E eu queria que você falasse um pouco do grande drama que essa comunidade enfrenta. Para você, né, o que é que te chama mais atenção no filme? E eu gostaria também que as pessoas deixassem aí nos comentários, porque vai chegar um momento que a gente vai fazer um bate-papo. Qual é a cena do filme que mais te chama atenção? O que é que você, no primeiro momento, gostaria de destacar sobre o filme? Desculpe, gente, o som aí, tudo bem. É para poder fazer mais luz em mim aqui, tá? Por isso que eu liguei, que achei um pouco escuro. Bom, antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou a professora Sandra da Mata Virgem. Estou um pouco destrenada porque eu estou há 5 anos afastada da educação. Eu poderia estar aqui nessa live tratando da questão do que é depressão. E depressão na nossa classe, na classe dos professores. Eu vivi isso de perto e eu quero dizer que, independente de qualquer coisa que aconteça nessa live, estar nela é uma vitória pessoal. É possível, como é que eu digo? É porque eu fiquei emocionada com isso, desculpe. Mas eu quero dizer que é possível a gente superar obstáculos, tá certo? Bom, minha trajetória toda com relação à profissão, eu sempre tive uma paixão pela alfabetização, e eu sempre digo que é uma paixão à segunda vista, não foi à primeira vista. Então, só depois de muito tempo é que eu disse, puxa, é isso que eu quero ser, né? Então, foi uma paixão à segunda vista e que tomou conta de mim. Então, eu posso dizer que eu tenho títulos, mas eu prefiro que vocês me vejam como uma professora alfabetizadora que não conseguiu escrever um livro que poderia, vamos dizer assim, a academia esperava, que eu própria esperava, mas eu descobri por que eu não escrevi o livro. Porque eu me senti muito impactada com tudo que eu vi. Eu não sabia que a educação era daquele jeito. Essa realidade não me foi passada quando eu estava numa licenciatura. A realidade era uma escola muito ideal. E quando eu me vi ensinando para alunos de 6 a 14 anos, num corredor de igreja, e eu me perguntei, é essa escola? São essas as pessoas? Eu não sabia a realidade crua que existia. Então, aquilo me impactou e por isso eu escrevi a dissertação Os Alunos de Ninguém, que foi até
na época, questionaram muito por que alunos de ninguém. Ora, justamente porque eu não estava para eles como eles mereciam, né? E nenhum contexto estava para mim como eu merecia. E aí foi um choque muito grande, né? E eles, eu posso dizer que a minha trajetória toda se pautou nisso, né? Na busca por ajudar essa população a sair dessa questão do analfabetismo. Mas eu descobri muitas coisas, com este filme eu descobri muitas coisas, que não basta apenas uma vontade individual, não é? Não basta apenas uma vontade individual, nem boa intenção, tá certo? Então foi isso. Muita coisa me chamou a atenção no filme, né? Me chamou a atenção, o sino me chama a atenção, ele faz parte do começo ao fim da história. E no final a gente pode até falar sobre isso, né? Me chamou a atenção a cena final, né? A cena final onde Biá ele chora entrando na água. Eu achei aquilo muito impactante, né? Antônio Biá. E aí tem outras coisas, né? Que eu vou destacar para vocês no decorrer. Mas eu gostaria que vocês que estão aí ouvindo a gente, quais são as cenas mesmo que impactaram vocês, né? Eu tenho as minhas cenas que eu vou falar na estante, tá certo? Quando eu começar realmente dissertando a minha fala aí, tá certo? Vai, Lúcia. Então, Sandra, eu gostei do filme do início até o fim. O filme tem uma paisagem, e aí eu sou uma baiana sertaneja, né? Eu não sou do sul da Bahia, eu sou lá do sertão baiano. A minha cidade fica ali naquela região ali de transição entre o Agreste, o Portal do Sertão, porque a gente fica ali perto de Feira de Santana, o Recôncavo também está ali pertinho da região metropolitana, então eu cresci com esse sotaque nordestino, com esses recortes, né, tanto étnicos, quanto também os recortes cultural do ser sertanejo, né? E o filme, ele traz todo esse cenário que me fez lembrar de casa, me faz lembrar de casa. A casa de Mariadinha parece um pouco com né, quando passa aquelas crianças circulando pela praia, carro de boi, a casa, os vilarejos, as casinhas umas coladinhas na outra. O sino também me chama atenção, porque na minha cidade, na minha infância, o sino era quem marcava o tempo, né? Então a gente sabia o horário das 6, meio-dia, 6 da noite, então esse tempo cronológico marcado pelo sino batendo, e o filme traz isso. A cena inicial do filme é belíssima, o pôr do sol, e o filme, eu gostei muito dessa invenção cronológica que o filme apresenta, né? Ele está sempre indo, é muito bacana, porque ao mesmo tempo que ele fala dos analfabetos, porque o grande drama da comunidade é essa. Ele descobre que a cidade vai ser inundada porque não tem uma história científica sobre a cidade. A história da cidade não foi escrita em lugar nenhum. E eles precisam escrever a história da cidade. Só que a única pessoa que sabe ler e escrever na comunidade é Antônio Biá. Então, Biá era um carteiro que usou a escrita para salvar seu emprego, né? Ele faz cartas, conta várias histórias, segundo os moradores, mentiras, que a gente vai chamar de ficção, né? Ficção. E ele vai dizer assim, as metáforas que ele vai utilizar para falar das pessoas da comunidade, faz várias cartas, as pessoas da comunidade sabem que ele andou difamando a comunidade, porque é a linguagem, né, do sertanejo, estava difamando a comunidade. Então, já que ele usou o conhecimento que ele tinha para salvar a comunidade tem uma fala do Ezequiel, que é o Nelson Xavier, que ele diz para Ezequiel, né? Ele vai dizer para Biá, se você usou o vilarejo para salvar seu emprego, agora você vai usar o seu conhecimento, né, o seu conhecimento científico, a sua capacidade de ler e escrever para salvar o vilarejo. E aí traz ele de volta. Mas a cena inicial, aquele pôr do sol de Bom Jesus da Lapa, é uma imagem muito nostálgica. Quem mora no sertão, esse entardecer, a coisa mais linda, mas também muito nostálgica, né? Traz uma certa nostalgia para nós sertanejos. Então, essa para mim é uma cena, a primeira cena para mim, ela já
é uma grande metáfora do que é um recorte mesmo, uma memória viva do que é o sertanejo. Bom, esse filme é uma odisseia javérica, né? Ele define assim, odisseia javérica. E uma coisa interessante com relação a isso é que eu pensava que era comédia, e depois eu descobri que era um drama em forma de comédia. Ele é classificado como um gênero drama. E o filme, basicamente, ele trata da oralidade brasileira, né? Então, eu tive curiosidade de saber um pouco sobre os atores, sobre José Dumont, né, o Antônio Biar, sobre o Nelson Xavier, o Genro Camilo, Rui Rezende, Moci Pereira e a participação especial de Matheus Naspergali e Altair Lima. É um filme da direção que é de Eliane Café, né? A Eliane Café, ela tem um jeito todo próprio de fazer cinema, porque pela base que ela teve mesmo, a formação dela é psicóloga, ela é psicóloga, mas nunca exerceu a psicologia. Mas ela fez cinema na escola de Cuba, e ela trata dos dramas humanos em forma de ficção. Então ela penetra no universo, ela é muito freiriana no processo de construção do filme. É por isso que eu gosto desse filme, porque ela foi ao local, ela descobriu os falares, né? Então ela envolveu a comunidade, né? Então foi muito interessante. Se der tempo, eu falo um pouco dos bastidores do que foi esse filme, né? E uma coisa que eu descobri, assistam filmes e depois entre nos bastidores, no making of, porque você vai descobrir muita coisa, tá certo? E aí a gente traz para o humano também. Não fique só na aparência. Vá a fundo e descubra o outro. A gente está numa pandemia, você está com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, pode estar aí dentro de casa. Não fique só na superfície. Tente conhecer, vamos conversar, vamos dialogar sobre nossas vidas, descobrir quem somos, né? E muitos de nós não conhecemos as histórias dos nossos pais, dos nossos avós. Nós podemos exercitar essa oralidade nesse tempo de pandemia e continuar com isso, que está tão esquecido, continuar na vida, tá certo? É verdade, Sandra. Duas coisas aí interessantes que você resgata aí. A questão da oralidade, né? A oralidade como patrimônio imaterial do povo baiano, da humanidade como um todo, né? A gente tem a oralidade, as nossas comunidades, as comunidades quilombolas, ribeirinhas, comunidades indígenas, que são os povos originários do nosso país, eles têm a oralidade como uma fonte de conhecimento científico que muitas vezes é desprezado, né? O Rampa Tebá, lá em Memória Viva, ele vai dizer que quando morre um velho, morre-se uma biblioteca. Mas aí tem uma fala logo no filme, quando tá a cena é interessante ali do filme, porque o filme é de novo falando de cronologia, é uma grande narrativa, né? Faz jus ao nome, narrativa de Javé. É uma narrativa em que a comunidade tem que contar a narrativa da sua história, a história que a gente chama, né, a história fonte, a história de origem da comunidade. E aí, quando ele se reúne, o Ezequiel está naquele vazio onde está o rapaz perde o barco, né? Ele perde o barco, vai para o bar. Quando chega no bar, ele pergunta que hora o próximo barco vai passar. Ele diz, não se preocupe não, daqui a uma hora é um ponto no relógio, né? Aí aquele personagem lá do Matheus Nastegali, Souza, né? Do bar, a avó dele tá ali, parece que a avó é a mãe dele, tá ali sentadinha com o livro. É a mãe. Alguém pede água de coco, ela não ouve, ou ela, tipo assim, eu tô tão aqui imersa na minha leitura, não vou te ouvir agora não. E ela continua ali, aí ele gritando, estão pedindo despache, e a pessoa, e ela lá entretida, e ele... Aí o Ezequiel começa a dizer a importância de se contar uma história. Só olhar, aprender a ler e escrever é importante, pode salvar um vilarejo, pode salvar uma cidade. Por exemplo, a história desse rio. E aí começa a contar a história do rio. Então, assim, é uma narrativa também de trás para frente, porque começa pelo... né? O filme começa com um narrador que vai contar as narrativas e que vão usar os próprios sujeitos
o que a gente chama hoje de flashback, de trailer, de spoiler, nesses flashbacks da contação da história. E aí ele vai dizer que, tem uma frase lá, quando eles são reunidos na igreja, que como aprender a ler e escrever para salvar um vilarejo, né? E tem uma fala lá do Souza, que diz, do Firmino, né? Que depois ele vai aparecer várias vezes, é aquele que bate o sino inicial, ele vai dizer assim, o vilarejo não vale o que o gato enterra. Então, o que é que ele quis dizer sobre isso? Usando essa expressão dele. O que é que ele dizer sobre isso? Repita, porque caiu, ó, minha filha, caiu. Diga aí para mim. O que é que ele quis dizer sobre... Quando o Firmino lá usa a expressão o vilarejo não vale o que o gato enterra. O vilarejo não vale o que o gato enterra, mas tinha que contar a história do vilarejo. Então, o que é que ele quis dizer sobre isso? Na verdade, eu gostaria de começar até justificando isso, porque a pessoa, quando está numa condição de analfabetismo, ela se sente nada. Eu sempre ouço dos analfabetos assim, eu sou um cego de vistas limpas. Isso é muito doído. Então, eles não tinham muita consciência, né, do estar naquele lugar, né? Então, uma coisa interessante, e eu gostaria de falar com vocês, que a minha primeira cena de destaque foi a primeira cena. Foi quando o filho diz assim, fecha esse livro, mãe. E depois ele insiste, fecha esse livro, mãe. Tá querendo aprender a ler depois de velha? Quer dizer, aí me impactou, já aí. E aí eu trouxe uma história que na hora, a gente já está em 8h23, o tempo corre, mas eu gostaria de dizer que esse filme tem muito a ver com muita gente. E eu vou ler uma história aqui e vou deixar um pouco no ar para depois revelar para vocês, tá certo? Então vou ler agora. Ouvia com o meu avô o cordel nas feiras de Belém. E foi o que me estimulou a ler, a cultura da feira. Era a única coisa de arte que eu ouvia, era o cordel. Aprendi a ler aos 6, 7 anos. Na minha cidade não tinha escola. Aprendi a ler sozinho. Sou autodidata. Quando meu avô podia, ele comprava o folhetinho. Aí, se tinha batata lá, eu colhia batata cá. Eu decorava os cordéis e depois ficava tentando ler. Foi assim que aprendi a decifrar as letras, a soletrar e acabei tendo o suficiente para ler. Como meu avô gostava de ouvir os cordéis, eu lia para ele em casa. É muito louco isso, não é? Porque ter família religiosa tinha sempre a leitura do Novo Testamento, uma espécie de ofício de Nossa Senhora, as novenas. Como eu aprendi a ler, eu acabava lendo para eles aqueles ofícios. Acabei sendo o primeiro padre da família, né? E das véias no bom sentido. Gente crente mesmo, isso me desenvolveu a leitura. Os ditames da pobreza eu conheço. Sempre procurei mostrar ao meu povo as suas dores, a beleza, a irreverência e a criatividade do nordestino. Então, como as pessoas aprendem a ler no Nordeste? Olha bem, a gente pode fazer uma analogia agora por uma leitura contextualizada, ou seja, tinha funcionalidade, né? Ele aprendeu indo para a feira com o avô, né? Ouvindo os cordéis, e ele ajustou a fala, a escrita e foi se desenvolvendo nessa área, né? Então, a questão do analfabetismo, eu estou colocando isso porque a gente está vendo as propostas governamentais, a defesa enfática do método fônico, né? E a gente já viu que isso na prática não dá muito certo, né? Essa coisa de alfabetizar pelo som da letra, né? Cada local tem seu jeito de falar, sua forma de pronunciar. Então, essa pesquisa do universo vocabular, ela é muito interessante. E a proposta do tempo de aprender, ela vai muito nessa linha da formatação, da coisa descontextualizada, né? Então, aqui vocês estão vendo que, mesmo numa situação
de miséria mesmo, não tinha nada, né, a não ser essa feira, ele aprendeu a ler, mas ele leu num contexto de funcionalidade. E o povo de Javé, o que acontecia? Eles não aprenderam a ler porque eles não tinham necessidade, não é porque eles não queriam, não. Naquela cidade não existia nenhum motivo para se ler. Então, quando surgiu um motivo, uma funcionalidade, todo mundo ficou em polvorosa. Então, a gente não aprende a ler de uma forma neutra, não é assim que acontece. Então, essa proposta do tempo de aprender, a gente precisa ter muito cuidado e não abandonar o que a gente aprendeu nessa trajetória que a gente fez de muitos cursos, de muitas capacitações. Eu me senti, sinceramente, eu digo para vocês que eu me submeti a fazer o curso de capacitação dele, da prática, e eu disse, eu vou viver esse drama aqui agora. E é um drama, porque eu marcava uma opção, e aí, não, tá errado, não pode, volte. Era só aquilo que eles queriam, aquilo, mesmo tendo outras possibilidades. E sem nenhuma contextualização. O código pelo código. A gente precisa ter muito cuidado nisso, que eu me senti regredindo lá para a década de 50, 60, por aí, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado. É importante, nessa fala sua, Sandra, fica bem claro, né, como é que se dão as escolhas nas políticas públicas, sobretudo em educação, né? Nunca é o que você precisa, nunca é a partir das experiências vividas, né, no cotidiano desses sujeitos, sempre são as imposições, né, são de forma verticalizada. E aí me fez lembrar mais ainda uma expressão do filme que aparece lá, na fala de Vado, que é o personagem do Rui Rezende, quando ele diz assim o seguinte, que o argumento dos engenheiros para inundar a cidade, né, sem perguntar, sem questionar, sem indernizar o vilarejo, né, na verdade é um vilarejo, o argumento é sempre da política pública, que na verdade está muito mais a serviço do capital do que a serviço da comunidade. E aí ele usa o Vado, vai falar assim, vão ter que sacrificar um tanto para salvar a maioria. Nós é que não somos a maioria, nós somos o que vamos ser sacrificados, né? E aí quando você traz aí agora esse programa do governo de alfabetização, é muito dentro dessa perspectiva. Quem é essa maioria? Quem decide a política pública? Quem vai ser beneficiada realmente ou beneficiado realmente com o avanço dessa política pública, com a implementação dela, se muitas vezes ela vem de uma forma verticalizada, sem olhar a experiência de leitura e de escrita que uma comunidade tem. Como é que essa comunidade se relaciona com essa escrita e com essa leitura, né? E o que era bacana no filme, a Eliane Café traz na boca desses sujeitos, que são considerados sujeitos comuns, né? A enfatização o tempo todo do conhecimento científico. Tem que se fazer um dossiê, né? Eles não tinham que só contar a história deles. Essa história tinha que ter um fundo científico, ou seja, tinha que ter um valor de ciência para que a legitimidade que a gente vai chamar no campo da produção do conhecimento, né? De quem diz o que é ciência ou não na produção do conhecimento. E aí eu gostaria de registrar também a presença das nossas colegas e dos nossos colegas que estão aqui nos acompanhando. A professora Jeane Lachê está aqui conosco. Já falei da professora Luciana, que segue firme, a professora Elis. A Maria Eduarda, que fez um texto enorme, né, o reconhecimento dos quilombos, foi feito dessa forma. Os antropólogos, historiadores registravam a narrativa dos moradores, mas nem sempre as suas interpretações coincidia com o contexto, né? E aí, pensar também quem serão os beneficiados, né? O Vado traz isso logo no início do filme, né? Quem é essa maioria que vai ser beneficiado, né? A professora Cristiane Batista está aqui também com a gente, bem lembrado, Luzi, dos engenheiros. João Borges também está aqui falando. Sua pergunta não foi respondida sobre o vilarejo. Qual é a pergunta? Nem eu me lembro agora, gente. Me lembra aí novamente. Lembrei. A Chile diz, estou fazendo
bem, estou fazendo bem antagônico com o que é debatido na UES, com experiência complexa. Raquel que escreveu, a Raquel está usando o perfil de Maria Eduarda, a filha dela, gente, só avisando, só sim, informando. sim. A professora Emília está aí também participando, Oi, professora Emília. Oi, Janes. Oi, Raimunda. Tudo bem, colega, Gleidson? Darluce está aí também com a gente. A professora Cíntia, ela trouxe uma Oi, questão Cíntia. que a gente achou bem bacana, Cíntia, no filme, quando a gente assistiu o filme e fizemos o debate, para depois chegarmos aqui para né, fazer um debate mais esse olho no olho, que é da diversidade cultural que o filme retratou desse ser nordestino, né? E a Eliane Café, a Sandra já falou, por ser uma psicóloga, ela fez questão de trazer as diversas narrativas que compõem, que formam o patrimônio imaterial de uma comunidade, né, de um vilarejo. Então, trouxe... e era muito engraçado que para cada personagem, para cada sujeito, a versão ela mudava, né? Então, quando os homens contavam, era um homem que era o grande feitor, foi o que criou, fundou o vilarejo, foi o que venceu guerra, matou gente, trouxe o ouro, trouxe o sino para construir a igreja. Quando foi Maria Dina, né, que a Deodora vai trazer a memória ancestral de Maria Dina. Então, Maria Dina é a grande guerreira da história, é muito massa como Deodora conta a história da sua ancestral, e tem a marca no peito ainda que ela tem como provar que ela era uma descendente direta de Maria Dina, por isso o vilarejo, a história dela era real. Os Gêmeos lá também traz algo que eu considerei importante, né, para quem, sobretudo para quem é da área de história, ele vai lá, pega um baúzinho, leva para a sala, chamado As Fontes, para a produção do conhecimento científico, os arquivos, e aí a gente tem diversos, quem trabalha com arquivo que Cristiane mesmo deve gostar muito, Cristiane trabalha muito com arquivo, aí ele vai lá e ainda vai contar a história, o drama deles dois, de serem gêmeos, quer dizer, são gêmeos e não são, porque são irmãos, mas tem uma diferença de um ano de um para outro, e um é legítimo e o outro não é legítimo. Depois vem o vilarejo lá, o Samuel vai levar Biá para essa comunidade africana, e lá, o que eu achei muito bacana também, o resgate da história cantada, né? A oralidade também é cantada. E aí a comunidade africana e o babá daquela comunidade vai contar a história de fundação do vilarejo a partir do canto, né? A partir do canto em Urubá, a partir da narrativa dos orixás. Quando o Biá pergunta aí a ele se foi uma mulher mesmo que fundou, uma tal de Maria Dina que fundou a cidade. Aí o cara vai lá consultar, né, os seus deuses, não, foi Oxum. E aí vai contar toda a narrativa de Oxum. Então, o feminismo negro, mais uma vez, presente aí na narrativa de Eliane Café, nesse filme Narradores de Javé. Achei muito massa essas diversas narrativas. Mas, Sandra, fala um pouco aí sobre essa sua experiência que você tem com os alunos de ninguém, né? E a questão da escrita, como é que você vê essa perspectiva da produção do conhecimento escrito, sem levar, sobretudo, a questão da alfabetização, sem levar as experiências de leitura e de escrita que os sujeitos têm com o seu cotidiano, com a sua vivência com a questão da leitura e da escrita? Ô, Nuzi, antes, e colegas e todos que estão nos assistindo, eu gostaria de trazer um dado para a gente ver essa questão da ciência que você começou a falar aí, né? Um dado atual, o que é que o EducaCenso 2019 apontou? Nossos piores indicadores no EducaCenso da escola pública laboratório de ciências, conjunto de materiais científicos, instrumentos musicais, sala de música e coral, sala de ateliê de artes, banheiro adaptado, quadra de esportes, coberta ou descoberta. Foram os os piores itens, e foram registrados no Nordeste. Eu gostaria que vocês consultassem os resultados do EducaCenso, ele é bastante revelador. Por exemplo, a creche
o maior percentual de quem está na creche é de criança branca, né? Então, tem várias questões lá super interessantes. As regiões norte, nordeste, parte do centro-oeste, elas apresentam o maior percentual de professores que estão ensinando disciplina que não tem nada a ver com eles. E uma questão que chama atenção é a questão da língua estrangeira. O maior percentual de gente ensinando língua estrangeira sem ter formação justamente, são nessas regiões que estão aí. Eu estou trazendo isso porque o analfabetismo, ele não é uma coisa isolada. O analfabetismo, ele tem cor, ele tem raça, ele tem tempo humano, né? Ele atinge determinados tempos humanos, ele atinge determinadas classes sociais. Ele é antidemocrático, porque ele só atinge algumas categorias. Porque se fosse democrático, atingiria todos, né? Mas não é verdade isso. E aí, eu quero dizer para vocês que, diante desses dados, eu fiquei muito preocupada com os alunos de ninguém na pandemia. Antes de começar essa live, eu bati cabeça com essa tecnologia para a gente poder estar agora no ar. Mas o que aconteceu? Eu fiquei me perguntando com relação às pessoas que não têm leitura escrita neste momento. Porque na Bahia, o percentual de gente que não tem os rudimentos da língua escrita, o número de pessoas chega a quase 1,5 milhão de pessoas, né? E quando se fez as políticas para essa pandemia, eu não sei se pensaram nas pessoas que não tinham leitura nem escrita, uma outra alternativa. Aí a gente começou a criticar, e eu digo que em determinados momentos eu até critiquei, aquele bando de gente na fila. O bando de gente na fila, que não estava respeitando o distanciamento social, eram aquelas pessoas que não tinham internet, que não tinham celular, que não recebeu o recado pelas vias da tecnologia. Eles não tinham isso. E nem tinham conta bancária, não sabiam nem como lidar com a conta bancária. E uma coisa que me chamou a atenção, e a gente está vendo aqui, no dado da Educacenso, o pior índice, como eu disse, a questão da disciplina, que tem professor que que é incompatível a formação dele, é a de língua estrangeira. Eu quero chamar a atenção de vocês, por que de repente a gente mudou de idioma? A gente mudou de idioma sem nem dominar o nosso. Se passou a falar em knockdown, né? Em QR Code, né? E fake news. Então, que língua que a gente vai ensinar agora nas escolas? Eu não sei. Depois da pandemia, eu não sei. E eu não sei como é que essas pessoas se viraram para de repente, ter uma conta digital. Você não precisa pegar no dinheiro, você paga. Gente, o que eu descobri é que muitas pessoas ainda pensam que ou não se davam conta de que o analfabetismo existe. E está aí escancarado. O Nordeste representa mais da metade dos analfabetos brasileiros. Então, ele tem uma localização geográfica, né? Ele é Nordeste que está lá o fenômeno, é na classe pobre, é na classe negra e parda. A gente tem que parar para pensar nisso. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para a palestra do professor Miguel Arroio, que foi impactante. Ele disse, deixemos-nos interrogar por este tempo. O que você está aprendendo com este tempo? Porque a gente acha que o menino tem que voltar para a escola, como eu estou vendo muita gente aí, as crianças dormindo na frente do computador, porque tem que passar 3 horas na aula remota, criança de 5 anos, 6 anos. É uma violência. Onde está o Estatuto da Criança e do Adolescente? É a violência para o professor também. E ele chamou muita atenção... E ele usou uma frase dizendo, estamos em tempos de uma cruel pedagogia. Que pedagogia nós vamos contrapor a essa pedagogia que está aí cruel? Que na escola pública nós temos 80% da população estudando em escola pública. Então são 80% de alunos fora das escolas, sem acesso à escolarização, porque não tem os meios. Então, quem é que está estudando agora? Quem está em aula remota é quem tem os meios adequados para isso, né?
Então a gente precisa parar para pensar. E ele nos convidou a tirar essa visão escolarizante que a gente tem. Ele disse, às vezes a educação esquece de olhar o político e se preocupa apenas em ensinar, em aprova. Esqueçam tudo, ele disse, ele foi radical. Esqueçam o BNCC, esqueçam tudo, porque o projeto agora é outro. E a gente precisa reafirmar a nossa identidade como educadores desse país, seja de escola pública ou não, né? Então a gente precisa se unir nesse momento. E ele falou sobre a questão da pedagogia. A questão da pedagogia não é só ensinar a criancinha, não, porque o próprio nome, o PED, se refere à criança. Não é só isso. Nós lidamos da pedagogia com todos os tempos humanos. E a nossa missão é trabalhar a humanidade dessas pessoas. Então, até que ponto professores e alunos estão sendo tratados de maneira humana, né? Então, a gente precisa discutir essas questões. E ele nos convoca a olhar a fundo, tanto ele como o professor Silvio Almeida, que eu aprendi muito na palestra dele sobre racismo, né? Ele chama a atenção que é preciso olhar essas questões por um ângulo estrutural. A gente não deve ficar fixando a nossa atenção em personalismos. Não, existe uma coisa estrutural. A onda. Pegue o filme A Onda e agora bote nessa questão, tá certo? Então, existe algo estrutural. Então, essa coisa de estar pensando na aula remota, no calendário, como é que eu vou repor? Não é bem por aí que a gente tem que andar. A gente tem que parar e questionar o tempo que a gente está. Até que ponto a gente está questionando isso? Verdade. Então, o filme ele dá margem a diversas, uma ampla possibilidade de pensar, né? De pensar o ser humano, de pensar as relações sociais, de pensar o lugar da criança. O filme eu achei muito bacana como ele trabalha com criança do início até o fim, criança pulando na rua, criança brincando, criança nas rodas que os mais velhos estavam, todas as comunidades, tanto no grupo de mulheres, como lá no grupo da comunidade africana, uma comunidade quilombola, aparentemente, né, configurada como quilombola. Então, nessas várias comunidades, as crianças estavam circulando, pulando, brincando, interagindo, adulto, criança, de uma forma muito horizontalizada. E aí eu gostaria de lembrar mais uma vez que as políticas públicas, quando o Vado chama atenção lá, que o varejo não fale o que o gato enterra, porque é assim que as políticas públicas veem as comunidades periféricas. E aí você traz uma questão bastante interessante para a gente estar pensando, que nós estamos numa pandemia, e no meio de uma pandemia, a maioria que vai ser beneficiada, que na verdade esse é um discurso das políticas públicas, é um discurso dos políticos em gerais, na verdade eles são deixados à deriva, né? Eles ficam nas filas, permanecem nessas eternas filas. E aí a gente está com o nosso tempo bem curtinho, mas aí tem mais uma mesmo. Mais uma questão que eu trouxe lá para a gente pensar aqui a partir do filme, mas antes eu gostaria de lembrar que a nossa diretora Alba Gonçalves está aí, já fez vários comentários, já concordou contigo várias vezes, né? A professora Sandra Coelho, a professora Emília, o professor Eugênio também, lá da UESB, a professora Júlia Oliveira baixou seu Instagram só para acompanhar a gente hoje aqui, né, Júlia? O professor reitor da nossa universidade, o professor Alexandre, também está aqui nos acompanhando. A Kelly também fez algumas questões bastante pertinentes, fazendo uma comparação com esse programa do governo para a alfabetização, né? A partir da questão fônica e não pelas questões ligadas, né, aos conhecimentos e a toda a produção de conhecimento que a Magda Soares tem aí há anos falando de como discutir. O Arthur Moraes, o Paulo Freire. Paulo Freire, levando em consideração essa referência do lugar, né, o lugar que ocupa a leitura e a escrita nessas comunidades. E aí eu gostaria, Sandra, que você me falasse, né, discutir um pouquinho aqui contigo, né, a partir de uma fala que também está lá ainda, né, no filme, né? Eu só mostrei que tinha fogo onde só viu fumaça. Galinha que é muito cisca, acha cobra. Eu queria que você falasse um pouco sobre o preconceito
linguístico, né? Como é que fica essa questão? Eu vim do Rio de Janeiro recentemente, e aí eu sei como o preconceito linguístico é muito forte no Nordeste. A pergunta que eu te faço é, o filme Narradores de Javé é uma crítica à linguagem nordestina? É uma crítica positiva que tem... Existem dois tipos de crítica, né? Existe uma crítica positiva e existe a crítica negativa. Então, como você analisa esse recorte? E outra coisa que eu achei interessante é que esse filme, a maioria dos personagens, na verdade, são os sujeitos da própria comunidade. Eles acabaram trazendo os sujeitos da comunidade e transformaram eles em personagens. Alguns são figuras fictícias, mas outros têm papel de destaque, como aquele personagem lá no início, que o Biá vai pegar o carro dele para ir para a comunidade, né, para o vilarejo, que ele tem a perereca dentro da boca, né, remelexente da boca, né, ele dançando na boca. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do preconceito linguístico. Do preconceito linguístico. Olha, eu quero chamar a atenção também que a diretora desse filme, ela diz o seguinte: este filme tem vida e sobrevida. Por quê? Porque ele não foi bem em bilheteria. Porque as pessoas achavam que o filme Narradores de Javé era um filme religioso. Porque, na verdade, o primeiro nome desse filme era Guerra do Ponto e da Vírgula. Então, mas depois chegaram ao consenso que deveria ser esse filme. Eu queria chamar a atenção que essa crítica à questão normativa, o próprio Biá ele faz quando aparece lá na parede, onde ele bota lá, ele define quem ele é, alcoólatra e... esqueci agora, passou. E, como é, gente? Fala aí pra mim, esqueci o termo. E escriturário? Não, não é o escriturário. Alcoólatra aí? Fala aí, Nuzi, tem um outro termo. Bom, narrador, passou. Não, não é narrador, tem outro termo que ele coloca lá. Não lembro. Alguém que assistiu o filme, fala aí pra gente essa outra palavra. Mas essa outra palavra que tá lá, que eu não lembro, é justamente intelectuário. Pronto, ele fala isso, que ele é intelectuário. Então, por que ele não disse que ele era intelectual? Porque, na verdade, ele já estava satirizando a própria norma que chamam culta, que não dá margem para você dizer a sua palavra. Então, ele usa de ironia na hora que ele bota lá alcoólatra e intelectuária. Porque eu estou trocando... Porque no final também, quando perguntam a profissão dele, lá quando ele é confrontado com o engenheiro, qual é a sua profissão, né? Então ele diz assim, eu sou escriturário, entendeu? Ele não diz que eu sou escritor, porque a forma como a língua é passada, e isso é histórico, é uma forma que é usada pela literatura clássica. Não representa essas pessoas. Então, a gente precisa rever muito essa questão das variantes dialetais. E o povo, geralmente, ele se comunica... No abecedário aí, o Luiz Gonzaga resgata isso, né? Ele fala sobre isso, do abecedário. O FFP, o JG... Isso. Então, a gente precisa... na verdade, existe um confronto entre língua e a norma culta, né? A gramática normativa. Então, as outras coisas, entre o falar e o escrever, existem muitas outras coisas. Existem os dialetos, as variantes, as gírias, como é que as pessoas se comunicam, mas nada disso serve. Só serve uma norma que é culta, ditada por um único grupo, que também não fala aquela língua. Né? E agora eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que Paulo Freire me ensinou no primeiro encontro que eu tive com ele, lá em Paulo Afonso, quando ele voltava do exílio. A gente foi todo empolgado, eu não sabia muito quem era Paulo Freire, fui no embalo dos outros, mas quando chegou lá, ele fez uma coisa interessante. Ele fez a palestra dele na parte da manhã numa linguagem que ninguém entendeu. Aí eu disse, puxa, a gente viajar o tempo todo e ia acontecer isso. Quando foi na parte da tarde, ele disse, agora eu vou repetir o discurso. E ele falou na linguagem que todo mundo entendeu.
Então ele queria mostrar ali como a linguagem pode ser autoritária e discriminatória. Eu nunca esqueci desse fato. Foi a maior lição que ele me deu foi ali. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente está trazendo como referência, como é verdade, sem saber o que está por trás dessa coisa toda, né? Nós estamos em 8h51, viu, Luzi? Mas a gente tem aqueles 10 minutos lá que a gente saiu e voltou, né? Que eu estou contando. Mas Sim. aí a gente já chegou no final. Eu gostaria que você falasse um pouco qual é a crítica que você faz ao filme, né? Você tem alguma crítica que gostaria ou dica de leitura? Que outras... Eu tenho várias coisas. Gente, Tem 2 minutinhos só para fechar. dois? E já se despede? Hoje, tem muita coisa a ser explorada nesse filme, mas eu quero dizer que esse filme me levou para vários lugares e eu seria injusta de não revelar isso aqui para vocês. Por exemplo, a importância da literatura de cordel, o jeito como ela é tratada hoje, né? E como ela foi tratada antes. A gente precisa valorizar mais a literatura de cordel, porque ela tem uma métrica muito sofisticada que ninguém consegue reproduzir. Não é uma coisa aleatória, como o repentista faz no improviso, não é isso. Ela tem toda uma estrutura. Eu não sabia dessa estrutura. O pessoal de letras pode saber, mas eu não sabia dessa estrutura. Quero chamar a atenção também que eu tive a curiosidade de saber mais sobre a xilogravura. E aí eu descobri um grande artista que eu nunca ouvi falar por aqui, o J. Borges. Gente, consulte quem é J. Borges, o grande artista que ele é, no papel da difusão do cordel e da questão da xilografura, né? E eu descobri uma outra coisa também. Aquela árvore que aparece lá no filme, que está o barbeiro embaixo, é uma gameleira. Gameleira é uma árvore que é considerada a árvore do sertão. E em torno dela gira todo um misticismo, toda uma religiosidade, porque ela nasce na pedra. É uma coisa impressionante, né? Como é que aquela árvore nasce de uma pedra? Né? E tem toda uma lenda em cima disso aí, que eu não sei se é lenda ou verdade, tá certo? Então vocês podem estar pesquisando sobre isso. Então eu descobri isso, e eu quero dizer para vocês que o texto que eu li inicialmente, daquele que aprendeu a ler na feira, esta pessoa é o ator José Dumont. Então, neste filme, ele contribuiu e muito em muitas cenas. Porque ele incorporou, para mim, José Dumont, se você me perguntar qual a caracterização que você faz de José Dumont? José Dumont, ele é a caricatura do imaginário do que é ser um cientista, é uma caricatura, mas ao mesmo tempo o José Dumont, ele é, para mim, do jeito que eu vi, um cordel personificado. Ele traz a ironia, ele traz a realidade, ele traz a crítica, ele mexe com as pessoas. E por que ele diz que ele é um escriturário de prosa? A prosa, ela desliza e ocupa toda a margem. Ela se joga. Então, é diferente do verso. O verso, ele é limitado entre as linhas, né? Isso caracteriza também um verso, mas a prosa não, a prosa é ousada. A comparação que ele faz entre a caneta e o lápis. Eu achei fantástica aquela cena, porque no final ele diz, eu sou uma pessoa, ele se autodefine, que só sabe pensar a lápis. Eu achei essa coisa fantástica, essa analogia, essas figuras de linguagem que aparecem no texto, porque significa que ele é uma pessoa que pensa, que critica. E agora, voltando para o José Dumont, a frase que ele disse é: eu me recuso a ser um ator que reproduz, um ator papagaio. Eu gosto de fazer livremente as artes no cinema, na TV. Ele gosta de criar, de botar a verdade. Por isso que ele fala assim, eu sei muito
do que é ser pobre, do que é ser nordestino. E eu gostaria de dizer para vocês que vejam o filme O Homem que Virou Suco. Esse vai dar uma noção de quem é o José Dumont e de quem é o nordestino, tá certo? Agora, a surpresa maior... Senão a gente vai ser interrompida sem tá certo. fechar. Realmente tem muita coisa a se pensar no filme mesmo, e a gente tem muito que dialogar, muita prosa boa, né? A partir desse filme. A Cândida, ela trouxe aí nos comentários, né, que ela trabalhou com literatura de cordel com os alunos dela, e foi uma experiência muito boa. Aqui em Ilhéus eu conheço o mestre Lainha, que ela é mestre da cultura popular, justamente por escrever e divulgar a cultura de cordel aqui na região. Eu acho muito bacana, inclusive, em 2018, teve um festival de literatura de cordel aqui em Ilhéus, e ela reuniu vários cordelistas do Brasil todo, da Bahia toda, mas tinha mais do Brasil. Veio gente de Pernambuco, veio do Ceará para esse festival de cordel que teve aqui em Ilhéus. Foi muito lindo, eu assisti algumas atividades que eles fizeram, foi quase uma semana de festival, muito interessante. O filme dá para a gente trabalhar, e aí vou trazer o que a Shirley colocou lá, né, que o canto, tem um cântico, quando eu falo que a história é contada na comunidade iorubá, tem um cântico iorubano que vai contar a história narrativa do lugar, mas no início Ezequiel diz que a história do vilarejo não era escrita e que a divisão das terras se dava a partir do canto, cada um tinha seu canto, e o canto no sentido... As divisas de Javé. Das divisas, exato. Então, do bar de uma pessoa, de Maria, até a casa de Dona Antônia, eram as terras de uma família. No outro canto de lá era a terra de outra família. Então, quando eu vi essa divisão em cantos, nessa divisão territorial em canto, eu pensei na discussão da etnomatemática, como esse filme também pode ajudar a discutir um pouco a produção do conhecimento matemático. Então, a etnomatemática está muito presente nesse filme, a oralidade, a memória, a produção do conhecimento científico, que eles vão falar o tempo todo, que aí vai apresentar as fontes, então, os sujeitos, os documentos, as fotografias, como essa produção de fonte. Eu fiquei muito incomodada a questão da falta da neutralidade. Biá tentava ter neutralidade, mas ele não conseguia, né? Ele estava ali envolvido com as histórias da comunidade, e a gente fala tanto na produção do conhecimento que tem que ter neutralidade. Caricatura, né? Mas aí, para fechar, Biá escreveu ou não a história do vilarejo? Biá, fica essa questão no ar. Ele escreveu nele próprio. Porque ele participou daquela história. Vai encerrar, vai ter 25 segundos para encerrar, gente. Boa noite. Infelizmente não vai dar para a gente debater mais. É muita coisa, né? Gente, boa noite. Obrigada por tudo. Boa noite. Feliz São João. A gente continua lá nos comentários da live, que vai ficar gravada na página do DCE UESC. Parabéns a vocês que participaram com a gente. Obrigada por ter participado.